Boa tarde, senhor presidente, caros colegas parlamentares. Sigo direto ao voto, senhor presidente. Em revisão, no Senado Federal, o projeto de lei número 3267/2019 recebeu 12 emendas, que não alteraram a essência da matéria, mas trouxeram contribuições importantes para o seu aperfeiçoamento e para a modernização da legislação de trânsito. As emendas número 1, 2, 4 e 8 não trazem modificações propriamente de mérito da matéria, mas aprimoramentos ao texto que permitem uma interpretação mais clara da legislação a ser incorporada ao ordenamento jurídico. Assim, concordamos totalmente com as alterações propostas pelas referidas emendas. A emenda número 3 restringe a obrigatoriedade de acendimento dos faróis baixos durante o dia apenas às rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos. Esse foi um importante aprimoramento trazido ao texto pelo Senado Federal, pois, de fato, o uso dos faróis é útil apenas fora das áreas urbanas. Nas cidades, poderia ter efeito contrário ao equiparar todos os demais veículos aos ônibus e às motos, que hoje já são obrigados a transitar com farol aceso, para serem diferenciados e melhor percebidos no trânsito urbano. Quanto à emenda número 5, que permite aos veículos classificados como Jeep transitar com rodas e pneus mais largos, também nada temos a opor, porquanto a redação traz a ressalva de que as alterações efetuadas nesses veículos devem observar as restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Quanto à emenda número 6, substitui o termo "e/ou" por "ou" no caput do artigo 159, que trata da emissão da Carteira Nacional de Habilitação em meio físico e/ou digital. Parece-me que a redação aprovada nesta Casa traz uma maior clareza ao texto, tendo em vista que muitos cidadãos ainda sentem necessidade de levar consigo o documento de habilitação também em meio físico. Por essa razão, não concordamos com a emenda apresentada pelo Senado. Outra inovação trazida pela emenda número 7 define como infração grave sujeita a multa a conduta de transportar ou manter em veículo em movimento uma embalagem não lacrada de bebida com teor alcoólico superior a 0,5 graus, exceto no porta-malas ou no bagageiro. Trata-se de uma nova vertente de combate à conduta de dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. É preciso alertar, entretanto, que não há necessariamente uma relação de causa e efeito entre o transporte de bebida alcoólica aberta e o seu consumo pelo condutor, uma vez que, em muitos casos, ela poderia estar sendo ingerida pelo passageiro ou apenas sendo transportada dentro do veículo. Ademais, a proposta do Senado Federal deveria ter permitido algumas exceções, como, por exemplo, nos veículos de transporte de passageiros utilizados dos serviços de turismo, de maneira a não dificultar ou mesmo inviabilizar a prestação desse tipo de serviço. A emenda número 9, por sua vez, altera a modificação aprovada na Câmara dos Deputados para o artigo 244 da Lei 9.503 de 1997. O texto aprovado nesta Casa prevê que a infração deve ser aplicada quando o condutor deixar de usar capacete de segurança ou vestiário de acordo com as normas aprovadas pelo CONTRAN. Entende o Senado que a infração deveria ser aplicada em caso de não uso do capacete e do vestiário. Ora, nesse caso, a infração só poderia ser aplicada na ausência dos dois equipamentos de segurança, capacete e vestiário, quando, na verdade,
a ideia é que ela deva ser aplicada na falta de qualquer um deles. Por isso, utilizamos o conector ou e não e. Dessa forma, não podemos concordar com a mudança proposta pelo Senado. Relevante também a alteração trazida pela emenda número 10, pois deixa mais claro que a penalidade de advertência por escrito a ser imposta à infração de natureza leve ou média, possível de ser punida com multa, somente será aplicada caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Cremos que a modificação mais importante aprovada pelo Senado Federal veio estampada na emenda número 11, que proíbe a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito nos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando ficar provado que o condutor estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. É uma alteração na estrutura do sistema punitivo para crimes de trânsito quando envolverem o consumo, para crime de trânsito em busca de interromper a sensação de impunidade nesses crimes, quando envolverem o consumo de álcool ou substâncias entorpecentes. Esperamos que a mudança possa, de fato, representar um avanço no sentido de punir aqueles que insistem nessa postura e provocam acidentes de trânsito ao sentar-se ao volante de um veículo e dirigir sob efeito de álcool ou drogas. Por fim, a emenda número 12, que permite que o médico credenciado, que tenha sido aprovado no curso de capacitação para médico perito examinador até o dia 10 de dezembro de 2012, continue a exercer essa função. Trata-se de referendar a situação profissional de boa parte dos médicos que já atuam em perícias para a obtenção ou renovação da habilitação e que até o ano de 2012 se habilitou por meio do curso de capacitação. Entendemos, entretanto, que não deve haver distinção entre os médicos que estão começando a atuar e aqueles que já exercem tal atividade. É preciso haver isonomia de formação entre esses profissionais, de forma que o serviço prestado seja realizado com a mesma efetividade, independente do tempo de credenciamento. É preciso ressaltar que estamos oferecendo o prazo de 3 anos para que os médicos e psicólogos concluam, respectivamente, o curso de especialista em medicina do tráfego e psicologia do trânsito, que lhe permite atuar como perito examinador. Nesse sentido, optamos por manter o texto aprovado nesta Casa e rejeitar a emenda do Senado Federal. Além disso, faz-se necessária a correção da redação do caput dos artigos 121 e 131, que tratam da emissão dos documentos do veículo de forma a deixar mais transparente no texto a possibilidade do cidadão ter acesso aos documentos do veículo em meio físico e ou digital. Assim, acerca da constitucionalidade formal das emendas apresentadas pelo Senado Federal, consideramos que foram obedecidos os ditames constitucionais relativos à competência legislativa da União, sendo atribuição do Congresso Nacional dispor sobre a matéria com posterior sanção do Presidente da República, mediante iniciativa legislativa concorrente. Não há, de outra parte, qualquer violação a princípios ou normas de ordem material na Constituição de 1988. No que tange à juridicidade e à boa técnica legislativa, as emendas não contrariam os princípios e regras que regem o ordenamento jurídico, harmonizando-se com o conjunto de normas jurídicas, e estão em consonância com o disposto na Lei Complementar número 95/98. Com relação ao mérito, entendemos que algumas emendas apresentadas pelo Senado Federal trazem avanços importantes para o Código de Trânsito brasileiro,
e promovem reparos em pequenas incorreções verificadas no texto original aprovado nesta Casa. Outras, entretanto, pelos mesmos motivos expostos, não merecem nossa aprovação. Ante o exposto, no âmbito da Comissão Especial, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas do Senado Federal e, no mérito, pela rejeição das emendas do Senado Federal número 6, 7, 9 e 12, e pela aprovação das emendas do Senado Federal números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11, ao projeto de lei número 3267 de 2019, com as emendas de redação número 1 e 2 apresentadas em anexo. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Juscelino. Tempo de líder para o deputado Zé Guimarães, pela liderança da minoria. Senhor presidente Marcos Pereira, senhoras e senhores parlamentares,